Leão, o que começou a mudar em silêncio começa a aparecer agora. Sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os meus queridos leoninos. É uma leitura temporal, tá bom? O momento que você chegou aqui é o momento exato. A espiritualidade não erra o endereço. Não há coincidências no universo. Lembre-se que a coletiva não é sempre que vai ressoar contigo, tá? Já deixa seu like, se inscreva no canal, é importante a sua contribuição aqui para que vocês ganhem as leituras bônus e também ajude o canal a crescer. Eu serei muito grata com a colaboração de vocês. Bom, vamos lá, Leão, o que temos? Olha aí. A guardiã do espelho. Reserve um tempo para refletir, tá? Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Mas essa aqui é uma carta que fala que eu preciso me encontrar comigo mesma. Eu preciso me enxergar no espelho e ver além do que eu estou conseguindo enxergar dessa situação, dos meus desejos, o que tem por trás de algumas coisas que eu estou tentando desvendar até. Não sei, vamos ver aqui o que mais. O caçador. Detecte seus medos e desejos. É justamente isso, gente. Sabe quando a gente está tentando aqui achar alguma resposta, algumas questões que tu julga assim, que tu tá travando, que tu tá com medo de avançar, ou alguma crença limitante, alguma coisa que realmente tu entendeu que pode estar te prejudicando, ou que tu identificou em ti como um comportamento, né, em relação a uma situação, a alguém, o que for. Eu vejo que vocês estão fazendo um movimento interno, eu estou buscando isso, eu estou querendo refletir algumas coisas que habitam dentro de mim e eu estou mais interessada nisso agora, em saber realmente para buscar respostas e para melhorar, quem sabe quebrar um padrão, quem sabe mudar um comportamento, né, e avançar, tá? Porque o desejo aqui realmente é de avanços, né? A loba, liberte sua natureza selvagem. Olha, gente, quando isso aqui, ó, quando for esse movimento que vocês estão fazendo aqui, ele vai trazer tantas verdades, ele vai trazer tanto despertar de consciência, que me parece que algumas pessoas aqui vão acessar coisas e fazer experiências até holísticas, qualquer coisa que te desperte e faça tu acessar profundezas e coisas muito, muito intensas dentro de ti. E aí tu começa a ter acesso às tuas forças, às tuas verdades, a quem realmente como realmente tu te enxerga sem máscara, sem culpa, sem roupa, sabe? Tu te enxergando translúcido, transparente. Então, realmente, aqui existe um exercício aqui para algumas pessoas buscando esses saberes, buscando entender algumas coisas. Para quê? Para que tu consiga aí romper com alguns medos, com algumas inseguranças, ou, como eu falei antes, alguns comportamentos aqui que estão te fazendo refletir sobre algumas coisas, né? O porquê de algumas coisas. O porquê que eu me relaciono sempre com a mesma pessoa, o mesmo padrão, né? Por que esse ciclo de escassez tá sempre me visitando? Então, aqui tu começa a acessar alguma coisa. Só que assim, aqui tem o cavaleiro, né? E ele fala, seja destemido, tá? E corajoso. Seja corajoso e honesto. Ou seja, tu vai encontrar essas verdades, sim, mas a principal coisa aqui é quando tu acessa algumas coisas internas, é que tu seja honesto contigo mesmo. Então, não é mascarar o problema, é trazer realmente aqui a verdade, né? E a verdade, ela muitas vezes ela dói, porque a gente se enxerga, e por isso que muitas pessoas não querem fazer esse movimento interno de busca. Por quê? A gente acessa as nossas sombras, a gente acessa os nossos defeitos, e também as nossas qualidades, obviamente, mas
no sentido de, será que eu sou assim mesmo? Sabe? Ser honesto é tu enxergar a verdade como ela é. E se essa verdade diz sobre ti, também de uma forma de curar também, ou de entender, ou de ressignificar, de quebrar comportamentos, como eu disse, que hoje, de repente, estão aí te fazendo pensar sobre coisas mais profundas, tá? Bom, vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente tem. Libertar a natureza selvagem é não reprimir aquilo que tu veio para ser e aquilo que tu gostaria de ser, entende? Então, aqui algumas pessoas ainda reprimindo desejos, reprimindo vontade, sonhos, por querer para os outros parecer ser. E essa verdade que aparece aqui, por isso que o cavaleiro fala de honestidade, ela te coloca diante de coisas que tu vai ter que talvez desagradar outras pessoas, tu vai decepcionar outras pessoas. E de repente, em algum momento, tu até vive sobre regência de algumas coisas que não vão de acordo com o que tu gostaria de viver. Então, libertar essa natureza é também fazer escolhas e sair e desagradar algumas coisas, né? Bom, vamos entender melhor isso. O jogo ele tá bem profundo, mas eu vejo que vocês aqui tem uma questão de liberdade, tá? Liberdade de ser e viver o que vocês gostariam de viver, tá? O que mais aqui? O que mais que tem para Leão? A Imperatriz. E é justamente, né? A Imperatriz ela te leva para um nutrir, para uma essência. Tu entra em contato aqui. Não é, esse jogo não é só para mulheres. Esse jogo é para homens também. Mas tu entra em contato aqui com o equilíbrio do teu masculino e do teu feminino, tá? Isso, de certa forma, faz com que tu acesse, equilibrando até mente e emoção, tu consegue aqui acessar uma abundância, algo que vibra dentro de ti, que hoje eu não sei se está reprimida, e me parece que está reprimido alguma coisa, no sentido de eu não posso fazer isso porque eu vou desapontar algumas pessoas, eu vou desagradar outras pessoas, ou isso aqui foi a minha verdade a minha vida toda, eu fui criada assim, eu fui ensinado assim, e é algo que vai muito, algo que tá, é como se tu tivesse sido picado por um inseto, sabe? Tipo, aquilo ali tá incomodando, tá coçando, e tu diz, nossa, mas eu preciso olhar para isso, e aí, sabe, é um despertar aqui, gente, esse despertar tá incomodando, e só que é um incômodo que faz com que tu tire uma roupagem mesmo e vai assim, totalmente voltado para uma abundância, para uma prosperidade, para uma autenticidade, entende? Eu não sei se eu tô conseguindo me fazer entender, porque esse jogo ele tá meio complexo, tá? Porém, eu vou tentar. Cavaleiro de Paus aqui, trazendo a movimentação, entusiasmo. Aqui vocês acessando novas paixões, tá? Coisas que despertam aqui realmente deixa eu tirar essas duas que caíram. Que despertam aqui em vocês o desejo, o movimento de fazer coisas diferentes, que o coração de vocês bate diferente, entende? E a lua aqui, realmente, né, uma insegurança, tem coisas ocultas aqui nesse jogo. Então, eu não sei se tu tem alguma coisa aqui que tu não revelou para alguém que é um desejo teu, tá? Existe medo, existe insegurança, existe, como eu falei aqui, até uma certa tristeza aqui por não conseguir trazer à superfície, eu não sei se é uma identidade nova,
a forma que tu gostaria de viver, um hobby, um desejo, alguma coisa que tá um pouco oculto aqui, e tem algo oculto, tem algo que não é mostrado, tá? Só que assim, quando tu acessa isso, quando tu tem contato com isso, tu começa a dizer, não, isso aqui faz muito sentido para mim, é exatamente isso aqui que eu gostaria de viver, de ser, de enfim, do que for. É como se tu assumisse novamente as rédeas da tua vida, tá? Que estavam perdidas aí, ou que tu não estava até agora assumindo em questão até familiar aqui, tá? Tem uma questão familiar aqui nesse jogo. Então, o que que acontece? Eu assumo as rédeas dessa vida novamente, da minha vida, e agora eu vou viver a minha verdade, em liberdade, em autenticidade. Eu vou ser honesto comigo mesmo, porque agora tem duas questões aqui que falam de coragem, duas cartas que me falam de coragem. Então, eu corajosamente avanço e eu liberto os meus instintos, né? Enfim, tem um avanço aqui, tem pessoas corajosamente dando passos aqui e se libertando, tá, de sofrimento aqui. Tá muito forte aqui, eu não sei o que pode ser, mas ó, a carta do arcano de número 15 e o 10 de espadas. Eu tirar, tem nudez, né? E o 10 de espadas. O que que acontece? Algum sistema de repressão, de aprisionamento, de opressão, que as pessoas aqui vivendo relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, medo, insegurança, tristeza, medo de avançar, de se libertar. Eu vejo que isso aqui tudo acaba agora, 10 de espadas, né? É uma carta de libertação. Então, o jogo de vocês é de libertação, tá? Libertação para viver de uma outra forma e de uma forma muito mais honesta e alinhada com o teu desejo, com o que o teu instinto, o que está dentro de ti e que tu não consegue mais fingir que isso não acontece ou que tu não tá vendo isso, tá? Então, tá nesse sentido o jogo. Eu nunca tinha, acho que, colocado um jogo desse jeito. Mas aqui, eu não sei, claro que essa leitura não vai ser para todo mundo, tá? Mas se está fazendo sentido para ti, comenta aqui embaixo, enfim. O Rei de Espadas. Ó, o Rei de Espadas, o que ele fala, né? Ele vem até te trazendo aqui um conselho para a ação, as de água. Agora tu vai viver uma verdade, né, muito mais alinhada com o teu sentir, alegre, feliz, em harmonia, em amor, vibrando o amor aqui. É uma nova fase muito mais harmoniosa depois de uma fase bem dolorosa aqui que dá para ver com essas duas cartas, tá? Bastante sofrimento. Aqui existe um novo ciclo se abrindo para ti, muito mais tranquilo, de paz, de renovação, como eu falei, de alegria. E o Rei de Espadas, ele vem aqui como conselho, o que ele vem, né? O que ele vem falando, né? Diga o que pensa com confiança. Então, o Rei de Espadas, ele tem um posicionamento muito firme, muito responsável com a verdade dele. Ele é muito íntegro, ele é muito reto, ele é muito direto, ele é muito justo, tá? Então, a partir de agora, equilibre as considerações mentais e emocionais. É justamente isso que eu tinha dito antes, vem aqui. Por quê? A partir de agora, tu revela a tua verdade, mas com postura, com respeito e exigindo também das pessoas o respeito. Entende? Então, a tua postura é o que faz com que o outro traga a devolutiva. Então, é muito isso, assim, sabe? É tu falando a tua verdade com responsabilidade, com verdade e muito alinhado aqui com o que tu tá desejando viver a partir de agora, tá? Vamos ver aqui um final. Embora você não possa ver agora o desfecho dessa situação, em breve se surpreenderá com a forma como tudo vai se desenrolar. Não vai ser o pior cenário possível, tá? Como a sua mente está dizendo. Vai ser melhor e mais incrível do que possa imaginar. Seja paciente e confie. Leão, seja paciente e confie, porque assim, existe algo realmente querendo despertar
querendo vir à tona. Eu vejo que tu já sentiu isso, ou tá começando a sentir, e eu vejo que as coisas realmente serão muito alinhadas e positivas quando tu te posiciona em verdade e principalmente com honestidade contigo mesmo, tá bom? Eu desejo que vocês tenham gostado desse jogo. Deixa seu like, se inscreva. Aqui na descrição há um link onde tu pode falar diretamente comigo sobre leituras particulares, né, caso tu te interessou pelo assunto. Tem outros links ali que eu também deixo disponíveis. Eu desejo realmente que as coisas se alinhem, que tu viva a verdade com amor e com alegria no teu coração. Tá bom, meus queridos? Gratidão por tanto carinho. Até mais.